Olá, querida pessoa, fico muito feliz com sua presença por aqui. A você que já é inscrito, quero lhe agradecer por me acompanhar. E você que chegou agora, seja muito bem-vinda. O propósito do meu canal é lhe apresentar a visão das terapêuticas complementares que utilizo no meu dia a dia de trabalho, para que desse modo você possa ampliar as possibilidades existentes de tratamentos naturais e buscar essas terapêuticas preventivamente, ou seja, antes mesmo que a doença se manifeste no corpo físico. Essa é a melhor forma de cuidado. Como sempre digo, prevenir significa cuidar da saúde e tratar, cuidar da doença. Tenho isso como lema de vida, o que me garantiu saúde e bem-estar até o momento. Antes de prosseguir, quero lhe pedir a gentileza de curtir e compartilhar este vídeo com quem você gosta, de modo que mais pessoas terão a possibilidade de assistir a esse conteúdo. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bem, neste vídeo falarei sobre a história e os benefícios de uma prática que vem sendo utilizada desde os tempos antigos para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida. O enema, prática esta que, em um dado momento da minha vida, salvou-me. A lavagem intestinal é uma ciência terapêutica milenar com registros que ultrapassam o século IX a.C. A crença de que as fezes possuem substâncias tóxicas que podem ser absorvidas pelo organismo, causando inúmeras doenças, deriva-se dos antigos egípcios. Diz a lenda que os antigos egípcios tinham o costume de realizar enemas por estudarem e observarem o pássaro íbis, ave sagrada deles, que praticava a limpeza da cloaca, enchendo o bico de água e introduzindo-o através do ânus. No Papyrus Anônimo londrinense, uma das mais famosas fontes da medicina grega descoberta no Antigo Egito, por exemplo, encontra-se um trecho que reflete essa crença. Qualquer alimento ingerido que não é absorvido pelo organismo e permanece nos órgãos, o calor do corpo gera resíduos que sofrem putrefação e causam enfermidades. No Antigo Egito, também foi encontrada uma sequência de letras traduzida pelo alfabeto latino como O-que-redô. Segundo Robert Stoyer, o verdadeiro sentido desse termo é um princípio tóxico contido nas fezes que, uma vez absorvido, não só coagula o sangue, como também produz abscessos ou corrupção sistêmica do organismo. Devido a isso, os médicos egípcios atribuíam muitas das enfermidades como consequência da absorção contínua do O-que-redô pelo organismo. Posteriormente, já conhecida na Grécia clássica, a lavagem intestinal foi comprovada por Hipócrates, grande médico grego que utilizava o método em seus pacientes para o tratamento de febres, vermes, constipação e outros males da época. A crença nos efeitos benéficos da lavagem intestinal para a prevenção e tratamento de doenças tem sido intuitiva e comum a várias culturas ao longo dos séculos. Porém, infelizmente, a partir do século XX, o enema foi perdendo seu lugar para os medicamentos laxantes. Mesmo que, na década de 1950, o enema de café tenha se popularizado através do médico alemão especialista em câncer, Max Gerson. Vamos conhecer quais são as diferenças entre o enema e os medicamentos laxantes. O enema é um método de limpeza intestinal que prepara o organismo para reagir naturalmente, estimulando as contrações intestinais que eliminarão os resíduos fecais, enquanto os laxantes
podem viciar o organismo, causar ações indesejadas e alterar a flora intestinal e a mucosa que protege o intestino. Quanto mais o intestino for estimulado com medicamentos laxantes, mais ele precisará de estímulos, que terão de ser cada vez mais intensos. As pessoas que tomam laxantes devem saber disso, porque no início talvez apenas um comprimido seja o suficiente para produzir os movimentos intestinais, mas com a repetição das doses, o laxante se torna menos eficaz, passando a exigir 2 comprimidos, depois 3 ou até outra categoria de laxante de efeito mais forte. O intestino de pessoas que realizam um enema regularmente é mais limpo e com melhor funcionamento, pois não tem fezes estagnadas nele. Em contrapartida, em pessoas que fazem o uso habitual de laxantes, as paredes intestinais perdem a cor e tornam-se escuras e, consequentemente, os intestinos vão perdendo os movimentos das contrações intestinais, facilitando a permanência de fezes no intestino. Em nosso cotidiano, como nos alimentamos em média 3 vezes ao dia, deveríamos evacuar de 2 a 3 vezes ao longo do dia, primordialmente, após cada refeição, em decorrência do reflexo gastrocólico, movimento muscular do trato gastrointestinal. Como isso não ocorre devido a uma série de fatores, principalmente energéticos e alimentares, pode haver o acúmulo de material fecal no intestino. Em síntese, todo órgão interno tem sua função energética específica e sua função de equilíbrio do Yin e Yang. Para que seu organismo esteja em homeostase, essas funções devem estar em harmonia. As causas que levam o organismo a enfraquecer energeticamente e entrar em desequilíbrio das funções do Yin e Yang são várias. Quero chamar sua atenção a respeito de algumas das causas que são geradoras do enfraquecimento energético. Desde a antiguidade, por exemplo, já se utilizava utensílios com alto teor de contaminação de metais pesados. Embora todo o avanço tecnológico que tivemos, ainda somos reféns de agentes agressores à nossa saúde. Nos últimos anos, os diagnósticos de câncer, doença de Crohn, esclerose múltipla e outras doenças graves tanto quanto aumentaram drasticamente. Atualmente, na maioria dos alimentos que ingerimos diariamente, estão presentes os pesticidas, os conservantes, corantes, embalagens de alumínio e entre outros. Não pense você que são inofensivos ao nosso organismo. Precisamos tomar consciência do que estamos ingerindo. Não podemos ficar passivos em relação a essa questão tão séria. Salvo um grande número de pessoas que fazem um uso constante de certos medicamentos que geram efeitos colaterais indesejáveis a longo prazo. Além disso, devemos questionar a qualidade da nossa água. Será que é mesmo 100% segura para a nossa saúde? Fica aqui o meu questionamento para você. Esses são apenas alguns exemplos que causam desarmonias energéticas dos órgãos, sobretudo dos intestinos. Recomendo fortemente que você assista ao vídeo sobre o que causa doenças nos intestinos, que está disponível aqui no meu canal, de modo a compreender a visão da medicina tradicional chinesa sobre esse órgão tão importante. Deixarei o card no final do vídeo. O funcionamento adequado do intestino diariamente é de fundamental importância para termos saúde.
Se não houver a excreção adequada, a falta de eliminação dos resíduos acaba permanecendo no intestino, gerando material tóxico que será novamente absorvido pelo organismo, produzindo uma autointoxicação e desequilibrando a flora intestinal ao longo do tempo. Você percebeu como a limpeza do intestino periodicamente e a consciência alimentar são importantes para uma vida mais saudável? Aqui no meu canal estão disponíveis os vídeos com os respectivos protocolos e benefícios da realização dos enemas de bicarbonato de sódio e de café, para você poder usufruir dos benefícios dessa prática natural de manutenção da saúde e prevenção de doenças. Reiterando, a alimentação é o fator principal para uma boa saúde. O enema é um coadjuvante importante, porém, se você continuar consumindo alimentos tóxicos e tomando medicamentos com efeitos colaterais danosos, o enema por si só não reverterá esses males. Convido você a saber mais a respeito da história do enema e seus benefícios acessando meu blog www.mariaanagrola.com.br. Não deixe de curtir este vídeo e compartilhá-lo. Vamos juntos divulgar as terapêuticas complementares a mais pessoas? Se você gostou do conteúdo e quer retribuir de alguma maneira, você encontra as informações necessárias na descrição do vídeo. Cuide de sua saúde com amor e carinho. Somos únicos nesta existência. Que sejamos fontes de saúde. Gratidão profunda, amor e luz.